Você consegue lembrar quando criança como as pessoas ao seu redor lidavam com o que você sentia? Se você era acolhida? Se os seus sentimentos eram acolhidos? Oi, oi, gurias, como que vocês estão? Como que anda a sua armadura? Eu tava pensando aqui sobre a nossa infância, sobre como as coisas que vão nos acontecendo vão deixando marcas na gente e a gente vai se protegendo disso para conseguir sobreviver, como uma forma de sobrevivência. E enquanto isso, enquanto a gente cresce, então a gente vai criando, elaborando uma armadura. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje, sobre armadura e vulnerabilidade. Essa semana eu me peguei falando muito sobre a infância e sobre como a gente lida, aprende a lidar com o que vai nos acontecendo. E essa armadura, que a gente às vezes nem percebe que criou e tá aí, então vamos olhar para ela. A gente a cria, na verdade, para nos proteger, como uma forma de sobrevivência. E é engraçado pensar nisso, porque às vezes a gente fica tão confortável dentro dessa armadura que a gente não percebe o que está perdendo. Mas calma, você não precisa se sentir culpada por essa armadura, se você percebeu agora que você tem uma. Não precisa se sentir culpada por isso, porque, como eu disse, foi a forma que a gente encontrou para sobreviver, para tocar o baile. Então, se esse tema te marcou de alguma forma, já curte o vídeo, se inscreva no canal e envia para alguma amiga que você tenha lembrado. Prazer, eu sou Patrícia Bax, psicóloga clínica, e aqui eu falo sobre psicologia de forma descomplicada e trago algumas reflexões para a gente pensar sobre. Você consegue lembrar quando você era criança como que os adultos lidavam com o que você sentia? Se você se sentia acolhida por um cuidador? Calma que eu vou te ajudar a pensar sobre isso. Você podia chorar em paz? Você podia dizer que estava com medo, triste, sem alguém minimizar o que você estava sentindo? Ou tentar te calar? Ou você cresceu em um lar em que você não se sentia bem para se expressar? Ou se sentia responsável por alguém ou por deixar melhor alguma situação? Como se você precisasse ajudar. Quando crescemos sentindo que não há espaço para sermos inteiros, de verdade, com o que sentimos, pensamos, acreditamos, com o que nos machuca, aprendemos a esconder. Então, desde muito pequeno, algumas pessoas aprendem a criar essa armadura e cresce escutando de outras pessoas que você parece ser uma pessoa forte e você acredita nisso, quando na verdade você está apenas se protegendo demais. E essa super proteção tem um preço. Ela te afasta, ela te limita, ela te impede de criar vínculos profundos. E quem sabe aquela criança que você foi ainda vive dentro de você, com medo de se machucar novamente. Por isso que ela se esconde dentro daquela armadura. E você pode até achar confortável, mas a gente sabe que não é. Essa armadura apenas faz você acreditar que sabe lidar com tudo aquilo, enquanto você vive em sofrimento, de não poder viver as suas relações plenamente e de acreditar inconscientemente que não pode vivê-las. E até algumas vezes acredita que não merece. E viver dentro dessa armadura não te protege somente de não sofrer, não se magoar com outras pessoas, mas também te protege de você não olhar para o que você tem dentro de si, pelo que você já passou e que em algum momento você vai precisar lidar. É uma forma de se esconder, tanto dos outros quanto de você mesmo. E tem uma frase que, se não me engano, é de Brené Brown, e ela diz assim: ser vulnerável também é se arriscar a se magoar. E muitas vezes a gente já se magoou tanto no passado que a gente não quer viver aquilo de novo, a gente evita. E isso vem de um lugar verdadeiro, do que você viveu, de como você aprendeu a viver. Mas ser vulnerável é o único caminho para viver relações reais, relações plenas. E quem sabe você já tenha se sentido assim, ou esteja se sentindo assim. Talvez você já tenha vivido relacionamentos, ou esteja em um relacionamento, e mesmo assim se sentindo só. Talvez você guarde tudo porque você acha que aquilo vai gerar um conflito, que o outro não vai entender, ou que o outro possa te abandonar, que tenha medo e fuja de você, porque isso te remete a uma dor que você já passou, uma dor que em um momento passado você tenha tentado se abrir com alguém e essa pessoa não te acolheu, te ignorou, te calou ou te abandonou. A dor de não ser ouvida quando criança reflete no silêncio de hoje. Falta de escuta no passado vira a dificuldade de pedir algo para alguém hoje. E aí, por que esse vídeo tem a ver com o Dia dos Namorados? Porque se você está em um relacionamento, ou até se você não estiver, nessas datas, esses sentimentos voltam com um pouco mais de intensidade.
E quem sabe você nem tinha parado para pensar sobre isso, sobre como você reage nessas datas. Em alguns casos, nos dias dos namorados, pode ser que a pessoa crie uma fantasia, uma expectativa sobre aquela data, sobre o que a outra pessoa vai te presentear, até de forma inconsciente. E que no final, você sempre acaba frustrada. Porque pode ser uma frustração familiar. Você já conhece, você já soube lidar com isso, muitas vezes. É o eco daquela menina que queria algo e não pôde ter. É o eco daquela menina que esperava que a outra pessoa a acolhesse, tivesse um olhar sobre você, um cuidado. Às vezes nem é questão de presente, de valor financeiro do presente, mas é a questão do cuidado, que muitas vezes você sentiu que faltou. E aí você fica projetando isso nas relações, esperando o momento em que alguém vá cuidar de você. Mas você não aprendeu a ser vulnerável o suficiente para falar sobre as suas feridas, antes de falar, acolher as suas feridas. Para conseguir comunicar com clareza para outra pessoa o que você passou, como que você se sente nessas datas, o que você espera, o que você deseja. Ou às vezes você já escolhe um parceiro, uma parceira, num padrão que lhe é familiar. Uma pessoa que você tem que cuidar, uma pessoa que você precisa, que você sente a necessidade de cuidar e que não há o retorno. Quantas vezes você esperou que ele adivinhasse, que ele soubesse o que você queria, que fizesse algo especial para você se sentir acolhida, para você se sentir cuidada, que percebesse no seu silêncio o que estava faltando, o que você estava precisando. Porque falar seria se expor, e se expor, você poderia se magoar. Não se magoar somente com o outro, também encarar o porquê de você querer aquilo e olhar para suas feridas, para sua criança machucada, que ainda vive aí dentro de você. E lidar com ela, quem sabe, seja muito sofrido. Pode machucar. Mas enquanto você tenta esconder tudo isso, você continua se machucando. É uma dor conhecida, silenciosa e repetida. Muitas pessoas, mulheres, não tiveram oportunidade de ser cuidadas, não aprenderam o que é isso. E precisaram performar uma pessoa forte, cuidando de tudo e de todos sempre, e se tornando adultas ainda crianças. E hoje pensar em ser cuidada parece algo tão distante, impossível, e você até se questiona se você merece, como se fosse algo não permitido a você. E se permitir ser cuidada é um processo. Infelizmente, não é da noite para o dia. Porque há barreiras dentro de você. Porque é necessário ser vulnerável e você em nenhum momento teve a oportunidade de ser, de aprender a ser. Mas não é impossível e você é merecedora. Qualquer pessoa merece viver uma relação plenamente. E é tendo coragem de olhar para trás e entender o porquê, onde começou tudo, que a gente consegue mudar o agora. Aos poucos. É um processo. Mas você merece e pode se transformar. Ressignificar tudo. É sobre tentar entender as nossas dinâmicas nas relações. Quem sabe você tem um padrão. Você pode sempre esperar demais das relações, ou sempre se doar demais nas relações, sentindo que sempre falta algo. Isso não é somente sobre a outra pessoa. A gente precisa se responsabilizar pelo nosso 50% das relações. Você tem 50% e outra pessoa tem uns 50%. É sobre entender a forma que você aprendeu a existir nas relações. É a criança ferida te guiando na vida adulta. E por isso que é importante a gente olhar para o nosso passado, para que a gente consiga escolher diferente, para que a gente consiga seguir um caminho diferente. E olhar para a sua história não é tentar se culpar ou tentar achar algum culpado. É entender, dar nome e se acolher. Você não tem culpa do que te aconteceu, mas é sua responsabilidade cuidar da pessoa que você é hoje. E quando você revisita as suas feridas, você consegue acolher a sua criança interior. E aos poucos aprender a não entregar essa responsabilidade a outras pessoas. Este cuidado, esse acolhimento, primeiro precisa vir de você para você. Amar não é só fazer o outro feliz, é se permitir sentir, se permitir cair, ficar triste, chorar. E aos poucos, com confiança, mostrar quem realmente você é, sem máscaras. E a gente só aprende a ser vulnerável com o outro depois que a gente aprende a ser com a gente mesmo.
Talvez, no dia dos namorados, você se sinta sozinha, mesmo ao lado de alguém. Talvez você esteja frustrada. E não é sobre tentar ignorar o que você está sentindo, ou fugir disso. É sobre dar atenção a tudo isso e procurar entender o porquê. E tentar entender de onde vem. A sua criança interior ainda espera por você. Espera por um olhar, por uma palavra, por um cuidado. E quem sabe o melhor presente que você possa se dar hoje é começar a escutá-la. Se esse é seu caso, não se culpe. E também não tente se pressionar. Como a gente já falou aqui, esse é um processo que você precisa respeitar o seu tempo. Olhando para o passado e em como a gente sente hoje tudo isso, que a gente consegue olhar de outro ângulo e escolher caminhos diferentes. Mas esses caminhos são construídos passo a passo. E a gente deve caminhar e não tentar correr nesse processo. Ser vulnerável é ter coragem de olhar para si, mesmo com a possibilidade de se magoar. É entender que pode doer, pode machucar, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. Sem tentar achar culpados, sem se culpar e procurando formas de tentar e tentar e tentar de novo. Mas não por insistência, mas porque faz sentido para você. Neste processo de ser vulnerável, também é preciso ter coragem para se questionar, para acolher os seus sentimentos, para ter algumas conversas que possam ser difíceis, mas que se fazem sentido para você, são necessárias. Se você teve uma reflexão ou tem uma opinião sobre esse tema, pode se sentir à vontade para deixar o seu comentário. Encaminhe esse vídeo para uma pessoa especial. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Te convido a me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui. Tchau!